Oi, mais uma vez, amados, uma boa noite a todos. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje é Dia das Mães, né? Hoje passamos um dia em companhia dos nossos filhos e tenho certeza que muitos, né, estão felizes. Muitas mães estão felizes por estar rodeada dos seus filhos. Outras não estão tão felizes, né? Porque muitas não estão com seus filhos presentes. Muitos filhos estão longe de suas mães, outras suas mães já partiram, né? Para o mundo espiritual, assim como eu. Então, mas a gente lembra, né, que dos nossos antes queridos, né, das nossas mães que, que partiram, né, mas que estão aqui no nosso coração guardados, né? Isso é o mais importante, é nós sentir no nosso coração este amor, né? Que ainda hoje eu estava comentando com a minha irmã, com a minha irmã que estava aqui em casa me visitando, e eu até chorei, né? E comentei com ela que quanto mais nós vamos ficando mais velhos, mais nós sentimos a falta de nossa mãe. Eu não sei explicar o porquê, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente sente muita falta, né, da nossa mãe. Mas quando ela não está mais com nós, que nós estamos numa certa idade, não sei se acontece com todos, mas comigo acontece isso. Eu sinto falta da minha mãe e muitas vezes eu desejei, né, estar. Hoje foi um dia que eu desejei estar com minha mãe para conversar com ela, para né, abraçar ela, sentir o seu abraço, porque não existe amor mais lindo do que o amor de uma mãe e, e o amor de um filho, né? A mãe, a mãe, aquela mãe verdadeira, ela tem um amor incondicional, assim como Deus tem amor por nós, né? A mãe tem um amor infinito pelos filhos. São poucas as mães que abandonam seus filhos ou que maltratam seus filhos. Mas aquela mãe amorosa, aquela mãe que sentiu também, né, o amor de seus filhos, aliás, o amor de sua mãe, porque eu penso assim que aquele filho ou aquela filha, que muitas vezes ela não é amorosa com a sua mãe, ou com os seus filhos, é porque ela também passou, né? Ela também, não, talvez sua mãe não foi amorosa com ela. Então, cada um, nós não podemos julgar ninguém, não podemos julgar as mães. Por, assim, quando uma mãe, às vezes, abandona um filho, algum problema ela tem, ou se ela maltrata o filho, é porque algum problema ela tem. Né? Porque uma mãe que coloca um filho no mundo, ela ela não vai querer, né, maltratar o seu filho por querer, né? Eu acredito assim, né? Mas aquela mãe que é sofrida, aquela mãe que às vezes sofre tantas, já sofreu, né, tantas humilhações, tantos maltratos de repente, né? Alguma coisa, às vezes a gente não deve de julgar, né? Eu sei que é difícil. No outro dia eu vi um vídeo de uma mãe que, que botou fogo na filha, né? E, e depois a população pegou e lixou ela, né? Até a morte. Mas
e ela gritava, né, e dizia que ela não sabia por que ela tinha feito isso. Às vezes é um acesso, a pessoa até tem, né, problemas mentais ou problemas psicológicos, e às vezes ela se vinga, né, no próprio filho. Eu, eu sei porque eu posso dizer isso porque a minha mãe era uma mãe amorosa e muitas vezes a mãe batia na gente, batia em mim, nos meus irmãos, por causa dos problemas, das dificuldades que ela passava, por ter brigado com meu pai bebia, incomodava, e, e ela muitas vezes batia em nós, dava um acesso de raiva nela e ela batia em nós. E, e eu fui uma das que herdei, né, isso da minha mãe, porque quando eu tive os meus filhos, eu também não tive um esposo bêbado, não tive um esposo que me maltratasse, e, mas eu também, quando eu passei, né, outros tipos de problemas, e muitas vezes eu bati nos meus filhos, principalmente na minha filha mais nova, e tanto que ela se revoltou contra mim. Hoje ela é minha filha amada do meu coração, hoje ela entendeu, hoje ela é casada, tem um filho, que, que eu amava. Eu só batia nela às vezes porque eu queria educá-la, só que muitas vezes eu exagerava, né? Mas depois eu chorava junto com ela e pedia perdão para ela, porque foi naquele excesso de cólera, excesso de raiva. E hoje eu sei que eu tinha problemas, né? E graças a Deus que eu recuperei a minha filha, mas eu sofri por muitos anos, né? A revolta da minha filha por eu bater nela. Então, o que eu digo, meus amados, minhas amadas mães, filhos, perdoe suas mães. Perdoe, porque muitas vezes, hoje uma mãe já não pode bater num filho, né? Mas na nossa época, a gente, né, educava os filhos, batia, né? Sei que muitos filhos às vezes se revoltavam, mas muitos filhos que apanharam da sua mãe hoje são pessoas de bem. A minha mãe, ela batia também em nós e depois ela vinha e nos acarinhava e dizia por que ela tinha batido em nós. E também ela chorava junto com nós, e porque ela não queria ter feito aquilo, porque quando a gente bate no filho, a gente apanha junto. Porque a gente não gosta que ninguém fale mal dos nossos filhos, ninguém gosta, né? Nenhuma mãe gosta que alguém venha dizer que teu filho é mal educado, que a mãe não educa, e sendo que a mãe educa, né? Mas nós não queremos que nossos filhos sejam pessoas de mal, né? Nós queremos que sejam filhos honrados, que sejam filhos abençoados. E hoje está mais difícil, né, a gente educar os filhos, porque hoje nós não podemos bater, né, dar nenhuma palmada, que a gente é, a gente é punido pelo conselho tutelar, e por isso que hoje tantos filhos hoje não respeitam seus pais, estão muitos perdidos, né, na droga, que é muito triste isto, muito triste para uma mãe ver um filho na droga, ver um filho roubando, um filho né, no mal, no mundo do crime. É muito triste, eu sei que muitas mães estão passando por isso, então só a misericórdia de Deus para consolar essas mães, né? Porque todas as mães querem o bem dos seus filhos, porque ela carrega um filho 9 meses no seu ventre e ela não vai querer que seu filho
né, se perca, porque o filho é um pedacinho, né, de uma mãe que saiu, que aquele filho saiu de dentro dela, né, sangue do sangue dela. Então, os filhos muitas vezes se revoltam com os pais porque, com as mães principalmente, que acham que as mães têm cuidados excessivos, acham que as mães se metem na vida deles, mas as mães não querem se meter na vida deles, as mães querem o melhor, as mães querem ensiná-los né, a andar neste mundo que é tão perigoso, né, que tantas coisas acontecem. Mas muitos filhos não querem obedecer mais os pais, não querem ouvir os conselhos das mães. E, e todos nós, né, todas nós que hoje, todas as meninas que hoje são meninas, um dia elas vão ser mães. Assim como eu fui um dia menina, como um dia fui jovem, como um dia eu tive que obedecer minha mãe e ouvir os conselhos da minha mãe, e hoje eu me arrependo porque minha mãe, muitas vezes eu disse para ela: mãe, por que você não foi mais rígida ainda comigo? E talvez eu não teria sofrido tanto. Porque às vezes a gente acha que a mãe é careta, que a mãe ela tá ultrapassada, mas a mãe só quer o bem. A mãe ela já tem experiências porque ela já viveu essas mesmas experiências que hoje as jovens estão passando. Então ela quer ensinar, ela quer evitar, né, que aquela filha ou aquele filho se perca, né, nesse mundo tão perigoso, esse mundo tão horrendo que nós estamos vivendo. Hoje eu ainda falava com meu neto, né, e dizia para ele: nós, no meu tempo, há 65 anos atrás, mais ou menos, e não muito longe, né, não, até agora, ainda quando eu tinha as minhas filhas, as brincadeiras eram jogar bola de gude, jogar bola de vôlei, era jogar amarelinha, as Três Marias, jogar peão, brincar com largando pipa, soltando pipa, né, andar de carrinhos de lomba e tantas brincadeiras, né, que hoje as crianças não brincam mais. Hoje as crianças só em volta de um computador, né, jogando aqueles joguinhos de computador nos grupos, e muitos filhos não percebem a mãe, né, esquecem que elas têm uma mãe, não são obedientes às vezes para a mãe, e as mães sofrem com isso, né, porque principalmente aquelas mães que foram criadas, né, dentro da rigidez, né, de uma família onde se pedia a bênção, né, da mãe e do pai, onde os filhos chamavam as mães de senhora, o pai de senhor, os mais velhos, né, de senhor, de senhora, pedia-se a bênção, né, e a gente dizia: Deus te abençoe. Então hoje não existe mais, hoje os filhos chamam as mães de tu, chamam os mais velhos de tu. Eu sei que muitas vezes somos nós mesmos que somos culpados, porque nós não ensinamos. Às vezes as mães já se acham velhas quando os filhos chamam de senhora. Mas como eu hoje ainda dizia para o meu neto, chamar a mãe ou chamar os mais velhos, o pai, a mãe, a avó, o avô, os tios e qualquer pessoa mais velha, não é questão de velhice, é educação, né? É respeitar aquela autoridade acima de nós. Eu ainda chamo as pessoas, eu não chamo as pessoas de tu, eu chamo ou você, ou senhora, ou senhor, né? Aquelas pessoas que são acima de mim, muitas vezes, às vezes tem até menos idade minha que eu, e eu chamo de senhor ou senhora, porque são autoridades que a gente precisa respeitar, né? Então isso é educação. E, e os filhos, eles devem de tirar lições, né, da vida dos pais, das mães,
e não maltratar as mães, não ignorar os conselhos de uma mãe, porque quando uma mãe dá um conselho para um filho, é para o próprio bem dele. Então, esse vídeo é para conscientizar os filhos, né? É para que os filhos se conscientizem que ele deve de respeitar e amar a sua mãe, porque a mãe, ela é o motivo da nossa alegria, né? Muitas vezes a mãe está triste, às vezes a mãe já tem uma idade, a mãe já tem problemas tá com problemas de saúde e às vezes não tem muita paciência quando chega numa certa idade, já não é mais aquela mesma pessoa de antigamente. E muitas vezes os filhos não têm paciência com esta mãe, muitas vezes elas deixam a mãe de lado, não sabe o quanto, muitas vezes a mãe está lá no cantinho sofrendo, chorando, e não sabe por que ela está chorando, e ela está chorando porque muitas vezes o filho deixou de dar atenção para ela, porque quando nós chegamos numa certa idade, a gente quer a atenção dos filhos, quer o amor dos filhos, e muitas vezes, né, a gente é mal interpretado quando fala alguma coisa, e às vezes a gente se torna um peso, né, para os filhos, porque os filhos não querem ter compromisso com a mãe que já está velha, né? Eu até vi um texto na internet sobre um vídeo, né? Eu vi que fala que o título é Eu Sou Invisível. Porque muitas vezes aquelas mães já que já estão bem velhinha, que os filhos já não querem mais cuidar, né? Muitas vezes colocam num asilo. Não coloque a sua mãe num asilo, meu amado. Porque sua mãe, ela não faria isso com você, não te abandonaria no asilo, num lugar ou num orfanato, só por motivo de desamor, porque por amor ela não faria isso. Não coloque a sua mãe, quando ela estiver velhinha, no asilo, porque é muito triste uma mãe morrer no asilo velhinha, sem ter os filhos por perto. Porque a alegria da mãe é os filhos. E principalmente, né, quando a mãe já fica sem o esposo, quando o esposo delas vão, né, partem para o além, ou muitas são divorciadas, muitas são mães solteiras, né? E os filhos são tudo para uma mãe, mas os filhos muitas vezes não entendem isso. Acham que a mãe não precisa de nada, mas a mãe, ela muitas vezes ela se torna filho, né, filha, né? Às vezes os filhos têm que cuidar da mãe como se cuidasse de um filho. E eu acho muito lindo quando uma filha ou um filho cuida da mãe ou do pai, como se ele fosse o seu próprio filho. Porque quando nós cuidamos dos nossos filhos com amor. Então, quando você cuida da sua mãe ou do seu pai, como se fosse um filho, você vai estar ensinando ele, amando, né? Cuidando dele, como você cuidaria do seu próprio filho. Então entenda a sua mãe, entenda seus pais, entendam que eles também um dia foram crianças, que um dia eles foram jovens, um dia eles foram adolescentes, né? E hoje eles estão velhinhos, eles precisam, né? As mães precisam do amor dos filhos, porque uma mãe sem os filhos é como se não tivesse o ar para respirar, né? Então, abrace a sua mãe, se você não abraçou a sua mãe ainda, se você não deu feliz Dia das Mães, abrace ela e diga o quanto você ama ela,
e o quanto ela é importante na sua vida. Mas não faça só isso no Dia das Mães, faça isso todos os dias, porque eu, quando eu tinha a minha mãe viva, eu dizia sempre para ela que eu amava, que eu respeitava ela, que eu admirava minha mãe, porque minha mãe foi um exemplo de mulher. E quando eu vim morar aqui no litoral, eu deixei a minha mãe para trás, que eu queria muito que ela viesse morar comigo, mas ela não quis vir. E eu sofri muito distante dela, porque eu sempre estive perto dela. Até os 33 anos eu estive perto de minha mãe. E depois eu vim embora para o litoral, que é bem longe onde ela morava. E no dia antes dela falecer, uma semana antes, que eu liguei para ela, na época, há 30 anos atrás, não tinha telefone como hoje é fácil da gente falar com as pessoas. Então eu ligava para um telefone que tinha num armazém perto da casa dela. E eles iam lá e davam o recado, e eu dizia, tal hora eu vou ligar. Daí eu ia na telefônica e ligava para ela, e eu fiz isso. Uma semana antes eu liguei para ela, dizendo para ela que eu amava. E foi as últimas palavras que eu disse para ela, que eu vi que no outro lado da linha ela chorou. E disse também, eu te amo, filha. Foi as últimas palavras que eu ouvi da minha mãe, da boca da minha mãe. Mas eu consegui ainda dizer isso para ela, dizer para ela que eu amava ela e que ela era muito importante na minha vida. Então, diga para sua mãe que você o ama, dê carinho para ela quando ela estiver triste, quando ela estiver depressiva, esteja do lado dela, porque ela não vai te abandonar também quando você precisar dela. Muitas vezes nós filhos não sabemos o quanto as mães sofrem, quanto elas choram em silêncio no cantinho, né? Muitas vezes ela esconde as lágrimas para que você não veja. Muitas vezes ela não diz por que ela está chorando, né? E às vezes foi por causa de uma palavra, de um gesto que muitas vezes nós fazemos até sem perceber. Então, preste atenção, minhas amadas, meus amados, na sua mãe. Olhe por ela, preste atenção nela, né? Esteja do lado dela, não abandone ela, não deixe ela sozinha, porque muitas mães sofrem muito na solidão, porque os filhos eles têm a vida deles, né? E eles vão deixando. Sei que isso faz parte da vida, mas as mães elas têm uns corações sensíveis, né? E é muito triste quando nós não nos sentimos e não recebemos o amor de nossos filhos. E quando a nossa mãe morre, é uma dor tão grande, é uma dor tão profunda, que não tem nada que preenche o vazio que fica dentro de nós. Por isso não adianta, meu amado, você depois chorar, levar flor lá no túmulo da sua mãe, se você não amou ela e não cuidou dela quando ela estava viva. Então ame, ame, ame e diga a ela que você o ama, faça ela sentir este amor que você tem por ela, esse carinho que você tem por ela, e respeite ela e esteja do lado dela, porque a palavra de Deus diz que nós devemos respeitar e amar e honrar os nossos pais para que nós tenhamos vida longa na terra. Muitos jovens hoje estão sendo ceifados da face da terra porque não respeitam os seus pais, porque não honram os seus pais. Por isso, para que nós tenhamos vida longa, para que nós tenhamos uma vida abençoada aqui na terra, honre teu pai, honre a tua mãe, porque a tua mãe é ela que te carregou 9 meses no seu ventre, para que você pudesse, né, estar hoje ao mundo. E também eu quero dar um recadinho também para aqueles genros e noras que muitas vezes têm ciúme da sogra. Eu quero dizer para você, meu amado,
que se a tua sogra, se não houvesse a tua sogra, você não teria a sua esposa e nem o seu esposo. Então ame a sua sogra como se ela fosse a sua mãe, a sua segunda mãe. Ame a tua mãe e a tua sogra, porque se nós hoje estamos no mundo foi por causa, né, da nossa mãe, e se nós hoje temos o nosso marido e a nossa esposa, é porque houve uma mãe. Então a sogra não é uma rival, a sogra é uma segunda mãe. Ame e respeite a sua sogra também, como se ela fosse a sua mãe. Essa é a palavra hoje de reflexão que eu trago nesse dia, né, das mães, dia 13 de maio de 2018. São 20 horas e 19 minutos desse dia, né? Eu estou aqui no meu quarto. Estou feliz porque meus filhos estão todos ao meu derredor, junto com os meus netos, estou com meu esposo. Todos eles moram aqui. Muitos lembraram, né, de me felicitar, meus irmãos, minhas irmãs. Eu agradeço a todos os meus amigos. E eu também faço aniversário no dia 10 de maio, que eu fiz quinta-feira, aniversário, 65 anos. É uma data muito importante, né? Porque quando nós chegamos aos 65 anos, é uma dádiva de Deus. Não estou muito bem de saúde e espero que Deus me dê a oportunidade de viver ainda muito tempo junto com a minha família, junto com os meus filhos, porque eu amo todos eles, amo a minha família, e a minha família é muito importante para mim, e é muito importante eu ser amado por vocês, meus filhos. É muito importante o amor de vocês. Eu amo vocês e quero que vocês sejam muito felizes, e que vocês sejam bons filhos, sejam bons pais, boas mães, e que vocês possam, né, sempre respeitar a sua mãe, a sua avó, porque não existe amor maior do que um amor de mãe e filho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esta é meu desejo do meu coração. Espero que vocês todos sejam abençoados. E em nome de Jesus, que vocês sejam guardados pela mão poderosa do nosso Deus poderoso. Então eu quero felicitar a todas as mães. Hoje é um feliz Dia das Mães, já está no final do dia, né? Já está terminando o dia. Mas o Dia das Mães é todos os dias. Então eu quero dizer para aquelas mães que não estão com seus filhos, muitas perderam seus filhos, estão chorando a morte dos seus filhos, outros estão chorando a morte das suas mães. E eu quero dizer para você que o amor de mãe é muito importante, mas Jesus nos ama mais do que uma mãe. Se uma mãe ama o filho, Deus também nos ama incondicionalmente, porque Deus, Ele nos gerou, né? Ele não deixa de ser uma nossa mãe, porque Ele nos gerou, né? Então a palavra de Deus diz que pode uma mãe abandonar um filho, que é difícil, né? Mas Deus nunca nos abandonará. Mas é difícil, mas uma mãe ainda pode esquecer o filho, uma mãe ainda pode abandonar o filho, mas Deus não nos abandona. Então Deus tem um amor incondicional, né, por nós. E quando nós perdemos as nossas mães, quando nós perdemos os nossos filhos, Deus nos consola, Deus nos preenche. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa encher o teu coração de alegria, teu coração de ânimo, de esperança, e que você possa ser uma boa mãe, e que você possa ser um bom filho, meus amados. Que Deus abençoe.
Em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê a graça, que Deus cubra vocês com um manto sagrado e que Ele possa permanecer sempre na vida de vocês, a bondade, a misericórdia, o amor, que é o mais importante. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, curtam se você gostou. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, meus amados, para receber as notificações quando eu for gravar outro vídeo. Eu não ia gravar vídeo hoje nenhum, não estava nem pensando, mas Deus tocou no meu coração e quando eu venho aqui é porque Deus quer falar, né? Então, se Deus me usou hoje para falar a alguém, Deus quer que ouça esta mensagem. Compartilhe, amados. Compartilhe essa mensagem, que tem muitas pessoas, muitas mães que devem estar precisando de uma palavra. Mas não esqueça, meus amados, minhas amadas mães queridas, Deus é poderoso para tirar toda a angústia do nosso coração. Deus é poderoso para nos fortalecer, para nos dar ânimo, nos dar graça, para que nós consigamos seguir em frente, mesmo diante da tristeza, diante da adversidade, diante do abandono, diante do desprezo, diante daquela, como é que eu vou dizer a palavra? Diante às vezes dos maltratos, né, dos filhos. Deus é poderoso para nos dar a graça, para nos sustentar. Que o Senhor possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus. E até um próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.